Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast e eu quero hoje falar de um assunto, cara, que para mim é muito chave. Como os nossos bate-papos aqui eles são bem curtos, é muito provável que a gente tenha mais à frente um outro episódio acerca desse assunto, mas eu queria dar uma chave hoje para vocês que eu compreendi através de uma experiência de revelação com Deus anos atrás, e eu quero dar essa chave hoje para você. Então fica ligado, já curte, não esquece no final também de compartilhar com algum amigo, e fica aí, vamos lá. O assunto que eu quero tratar hoje com vocês é aprendendo a dar passos de fé, tá bom? Eu sei que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Também é muito importante a gente lembrar daquele versículo que diz que a fé sem obras, ela é morta, ok? Então, para eu agradar a Deus, eu tenho que ter fé, e também a fé sem eu fazer nada é algo morto, é algo que não tem sentido. Ou seja, a fé ou a crença em alguém, como a nossa crença no Senhor Jesus e em Deus, se ela não vier acompanhada de obras que eu faço naturalmente, cara, é somente uma ideologia ou é somente uma ideia, tá bom? Mas a nossa fé, ela precisa ser palpável. E é justamente isso que eu quero te falar. Os passos de fé são o que vão trazer uma palpabilidade para a tua fé. Se você não dá passos práticos e se você não faz coisas que você vai se arriscar, então talvez a tua fé ainda seja somente na tua cabeça e na tua mente. Existe um momento que a nossa fé precisa vir para fora. E a fé é essa confiança inabalável em um Deus que está conosco e que opera conosco. Tá bom? E para te dar um pano de fundo aqui, eu queria te contar uma história que aconteceu há anos atrás. Há alguns anos atrás, eu e Maíra, minha esposa, a gente ainda era namorado ou noivo, né? Acho que era namorado ainda. A gente foi com algumas pessoas, alguns amigos, para uma praia perto da nossa cidade. E quando a gente chegou lá, em determinado momento, eu falei, Maíra, vamos sair para comer uma pizza? Convidei ela e convidei o pessoal para sair. As pessoas estavam cansadas do dia de sol e da praia, a maioria falou, não, a gente não vai. E eu lembro que fui só eu e Maíra comer pizza. E eu não sei porquê, gente, isso foi para mim uma incógnita, na verdade eu creio que foi algo espiritual, porque eu sempre andava nessa época com a minha carteira, e na minha carteira tinha o meu documento, minha habilitação de direção, né, minha CNH, e o meu dinheiro que eu carregava para comprar as coisas, obviamente, né? Então sempre estava lá. E aí eu não sei porquê nesse dia, eu só peguei a habilitação, e eu me lembro que eu peguei R$20, e eu não peguei nada mais. Eu peguei a minha habilitação, peguei R$20, a chave do carro e falei, Maíra, bora comer uma pizza. E a gente foi lá comer a pizza, a gente chegou num lugar e eu vi uma placa escrito assim, pizza com refrigerante por R$16,99. Eu falei, pô, vamos lá, vamos comer essa pizza. Já tem muito tempo, tá, gente? E aí a gente foi lá e sentou, eu pedi a pizza, eu olhei, pensei, pô, tenho R$20, vou gastar R$16,99, vai me sobrar aqui R$3, né? E ok, vai dar para comer. E aí, gente, o mais interessante de tudo é que eu pedi a pizza e nós comemos. Enquanto a gente comia, a Maíra vira para mim e ela fala, amor, ali naquela outra baiuca que tem ali, ou ali naquele outro quiosque, tem um sorvete ali que se você adivinhar o peso do sorvete, você ganha o sorvete de graça. Aí eu falei, é mesmo? Aí ela falou, e uma amiga minha conseguiu. Aí eu falei, foi mesmo. E aí, naquela hora, o Espírito Santo me lembrou de uma passagem bíblica que eu estava meditando nessa passagem na tarde anterior. Antes da gente sair para comer pizza, eu estava meditando na palavra, eu estava fazendo o meu tempo a sós. E eu tinha caído exatamente nessa palavra que eu vou ler para você, que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Diz assim, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. E eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei, caraca, mano, que fé é essa que eu tenho que ter para dizer para um monte, para ele passar daqui para lá e o monte vai se mover?
né? E eu fiquei bugado nesse texto. E eu fiquei meditando e pensando, Espírito Santo, como é que é isso? Que fé é essa? Do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão muito pequeno. Ou seja, se eu tiver uma fé pequena, cara, eu vou viver coisas incríveis. E aí eu lembro que eu fiquei muito mexido com esse texto. E eu lembro que o final dele me marcou. Nada vos será impossível. Na hora que Maíra vira para mim e diz, Vitor, amor, ali tem um sorvete que se você acertar o peso, você ganha ele de graça. Na hora o Espírito Santo falou. Se você crer e não duvidar, vai dizer a esse monte, ergue-te, lança-te ao mar. E assim vai acontecer. E naquela hora eu falei, cara, vamos lá tentar acertar o peso desse sorvete. E aí eu peguei, só tinha me sobrado R$3. A gente foi lá na outra baiuca. Eu falei, Maíra, eu virei pro cara do caixa e eu em fé falei para ele assim, olha só, a Bíblia diz assim, citei o versículo para ele. E falei, Maíra, pode atolar de sorvete aí esse pote. Pode atolar, arrocha, falei para ela, arrocha. E ela olhou para mim, né, e, poxa, começou a rir e tal, e ela creu comigo, ela encheu o pote de sorvete. O que eu tava fazendo ali, cara? Eu tava me comprometendo com Deus, cara. Se eu não acertasse aquele peso, eu não ia ter como pagar o sorvete. Você entende isso? O que eu tava fazendo? Eu tava me arriscando. Eu estava dando um passo de fé e falando, Deus, eu estou dando esse passo crendo na tua palavra, crendo no que está escrito. Me honra agora, cara. Tem que dar certo esse negócio, senão eu vou passar vergonha aqui. Você entende? E eu falei pro cara a palavra, pro cara do caixa, ele olhou para mim e falou, tá bom, ok. E aí a gente encheu de sorvete, falei, bota M&M, bota marshmallow, bota calda, pode tacar o que tu quiser aí. E, mano, a Maíra gosta muito de doce. Ela fez um senhor pote de sorvete, velho. E aí a gente foi lá no caixa. E aí eu virei pra Maíra e falei pra ela, chuta aí quanto é que vai dar. E, velho, a Maíra, hoje em dia não tem muita ideia de peso. Naquela época, então, ela era, sei lá, muito novinha. Não tinha ideia nenhuma de peso. E ela vai e chuta lá, sei lá, 457 gramas. Assim, eu não lembro quanto foi. Mas ela chutou assim. E foi uma fração. E aí ela botou o pote de sorvete, cara, e foi impressionante, porque o peso do sorvete foi subindo, aí deu 450, 455, aí pulou para 460, aí voltou para 457. Bateu exatamente o peso que ela havia chutado, adivinhado. E na hora o cara tocou um sino lá e, mano, parecia que o Brasil tinha feito um gol na Copa do Mundo pra mim. Eu saí correndo lá e gritando, yes, uhul! Que top! Eu fiquei muito, gente, mas muito feliz. E naquele dia, aquela revelação que eu recebi à tarde, de que se eu cresce e a minha fé tivesse o tamanho de um grão de mostarda, cara, eu ia dizer a montes e eles iam se mover. E pra mim, aquele sorvete não foi um simples sorvete. Pra mim, aquele sorvete marcou a minha vida pra sempre. E tudo que eu tenho vivido nos últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos de fé, 20 anos, desde lá, não sei quanto tempo tem isso, mas esses últimos muitos anos que tem essa história que eu tô contando pra você, tudo que eu tenho vivido começou ali naquela baiuca de sorvete, quando eu dei o meu primeiro passo de fé. Eu tô te falando, cara, creia no Deus que você serve. Eu não sei qual é o desafio que você está adiante nesse momento, eu não sei qual é o passo de fé que você precisa dar, mas eu contei essa história hoje para você, para gerar fé no seu coração, para que você de alguma forma receba a mesma revelação que eu tive. E hoje eu dou passos bem mais largos de fé do que um simples pote de sorvete. E o meu Deus tem sido fiel comigo. E eu creio que ele também vai ser fiel com você. Amém, galera? Se esse podcast tocou teu coração e essa história estremeceu você como ela me estremece todas as vezes que eu conto, compartilha com alguém e não esquece de curtir e também de se inscrever aí, seja qual for a plataforma que você estiver, e até semana que vem no nosso próximo episódio. Deus te abençoe. Valeu!